Olá, tudo bem? Meu nome é Ina e eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre orquídeas. Eu fiz um outro vídeo em português nesse canal, que vai estar aqui na descrição, aqui embaixo, e eu também vou colocar por aqui na tela. No vídeo passado, eu falei muito, foi um vídeo até bem longo, que era para explicar sobre o cultivo de Phalaenopsis, que é essa orquídea aqui que está na minha mão. É uma orquídea bem comum, que a gente encontra nos supermercados, nos orquidários, enfim, nos hortos. Esse vídeo, então, hoje, foi, na verdade, um pedido de uma amiga, uma pessoa que assistiu o meu vídeo anterior, e pediu para que eu fizesse um vídeo mais prático sobre o plantio, né? Como é que a gente faz para tirar essa orquídea do potezinho dela, colocar ela num outro pote, o que eu uso, quais são os materiais, né? Os substratos que eu uso e como é que eu faço. Então, esse vídeo vai ser um vídeo mais curto e um vídeo bem prático. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de orquídea, sobre o cuidado com esse tipo de orquídea e outras coisas, você pode checar no vídeo que vai estar aqui embaixo. Mas o vídeo de hoje vai ser especificamente sobre como replantar essa orquídea. Então, se você chegou do supermercado, comprou essa orquídea e, por exemplo, ela não está muito saudável, eu já dei sinais no outro vídeo de novo sobre como ver se a planta não está muito saudável, o ideal é que você corte o haste da flor, né, aqui embaixo, e replante ela. Se você não tem experiência com orquídeas, eu aconselharia você a não replantar ela até as flores irem embora, morrerem. Porque como você vai estar mexendo na raiz da flor, pode ser que ela não lide muito bem com a troca de substrato e aí ela tem que colocar mais energia para se manter, para criar novas raízes e aí a floração acabe antes. Então, se você quiser manter suas flores, eu aconselharia você esperar as flores morrerem, murcharem. Aí você vai, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar a haste dessa flor aqui, bem aqui embaixo, e aí você fazer o replantio. Eu não vou cortar a haste dessa flor, porque ela é uma planta saudável, ela veio num potezinho bem pequenininho. Isso aqui ela não vai crescer e se transformar numa planta enorme. Ela vai ser sempre relativamente pequena, mas esse potezinho é muito pequenininho. Provavelmente ela tá aqui desde que ela era um bebezinho. Então eu vou tirar ela desse potezinho, eu vou replantar ela, eu vou te mostrar como é que eu faço isso. E eu tenho uma outra aqui, que é uma espécie, na verdade não é um híbrido. Eu vou deixar o nome dela aqui embaixo. E eu também vou replantar ela. E aí eu vou te explicar o que eu preciso. Para deixar esse vídeo aqui bem prático, então, obviamente, você precisa da sua planta, né? Essa aqui veio nesse potezinho branco. Materiais que eu uso para replantar elas em casa. Vou mostrar para vocês agora tudo aqui em ordem, para se caso vocês quiserem utilizar alguma coisa parecida. Eu não sei os links de onde comprar exatamente no Brasil, mas eu imagino que seja bem fácil. Então a primeira coisa é, você precisa do pote que você vai recolocar essa orquídea. Como eu falei, esse potezinho aqui é muito pequenininho, então eu não quero manter ela aqui dentro. Então eu escolhi um pote que é maior do que ela. Eu não vou matar a planta colocando ela num pote maior. Existem muitos mitos aí que a planta tem que ficar sempre, a orquídea num potezinho pequeno. Isso não é verdade. Depende tudo de como você vai colocar o substrato lá dentro. Então eu fui para um pote maior porque ela produz raízes assim bem grossas e grandes. Então ela vai completar esse potezinho aqui em um ano facilmente. Uma outra coisa que eu preciso, além do pote, óbvio, eu uso bark, que nada mais é do que tronco, né, de árvore. Seriam essas madeirinhas aqui. O ideal é você procurar um bark com uma qualidade relativamente boa, porque ele é um material que mantém o pote com ar dentro, né? Bem aerado, é diferente do solo que fica bem molhado, isso poderia sufocar essas raízes. Porque eu já falei no outro vídeo que essas plantas são plantas epífitas, ou seja, elas vivem em cima de troncos de árvores. Então a gente precisa de um material que seja aerado, né? Então eu uso o bark, que é essa madeirinha aqui, para promover a aeração, que é deixar esse potezinho cheio de ar. Além do bark, eu misturo com moss. Moss é musgo, seria o que a gente chama de musgo da Nova Zelândia, seria uma das melhores qualidades de musgo para o plantio, né, de orquídeas e de outras plantas. Se você olhar para ele, ele tem esses fiozinhos aqui. O que acontece? Ele mantém a umidade. Então, se eu tiver o musgo junto com a madeirinha, eu vou ter um bom equilíbrio entre umidade e aeração. Então, eu uso esse musgo aqui. Uma outra coisa muito importante, para mim é importante pelo menos, no Brasil, se eu não me engano, se chama osmocote.
e é um fertilizante que vai ser liberado, você bota dentro do potinho, são umas bolinhas, e que vai liberando ele aos poucos. Então ele vai liberando o fertilizante aos poucos para a planta. Então eu sempre coloco um pouquinho quando eu estou replantando a minha orquídea. Uma outra coisa muito importante... Peróxido de hidrogênio. Meu Deus, Bruno, como é que é peróxido de hidrogênio em português? É água oxigenada, não é? Que é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, volume 3%. Não pode ser mais do que 3%, porque mais do que 3% afetaria a raiz da planta. Se você encontrar água oxigenada, que é 6%, você coloca o dobro de água e ela vai virar 3%. Dá para você fazer esse cálculozinho de diluir ela para ela se transformar em 3%. Para que eu uso água oxigenada? Porque é muito raro em Phalaenopsis, é mais comum em outras orquídeas. Às vezes, eles virem com algumas praguinhas, pestezinhas, principalmente caramujozinhos que comem a raiz da orquídea toda. E até mesmo mofo, enfim. O que acontece é que quando você coloca a água oxigenada na raiz, mata qualquer ovinho, qualquer bichinho que tiver ficado lá e não afeta a raiz da planta. Então é uma maneira fácil e prática de você manter suas orquídeas sem caramujo, e é só você pegar quando você chegar lá na sua casa, você for fazer o replantio dela, você usar a água oxigenada. E outra coisa que é muito importante é você ter uma tesoura ou alguma coisa que você usa para jardinagem. Caso você precise cortar alguma raiz morta, né? Eu uso uma tesoura mesmo, mas se você usar essa tesoura com outras plantas, é muito importante que você esterilize essa tesoura. Bota álcool e fogo, ou só o fogo. Claro que tome muito cuidado com isso, não é pra você sair tacando álcool e fogo nas coisas, porque é perigoso. Mas eu só tô falando isso pra você saber que é muito importante para você esterilizar o material que você tá usando. Dito isso, vamos pra parte prática desse vídeo. Porque já ficou uma introdução super longa, desculpa, mas é só para explicar o que você precisa e como é que você vai fazer isso tudo. Então, vamos começar? A primeira coisa que eu vou fazer com a minha orquídea é, como eu te falei, ela vem nesse potezinho pequenininho. Geralmente, como elas vêm num potezinho de plástico, é mais fácil. Você só tem que dar uma leve apertadinha aqui, você aperta o pote e aí ela vai soltar, tá vendo? Essa aqui parece que está plantada no substrato de coco, que eu não sei exatamente como é o nome em português, mas é com certeza isso. É um substrato também muito utilizado em orquídea. O que você faz quando você olha aqui para essa planta, tá vendo? Ela tá desse jeito. Você vai pegar e vai removendo aos poucos. Você vai removendo todo o substrato que já está nela, o substrato antigo. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, mas você vai removendo devagarinho, para não destruir a raiz dessa planta. E aí você vai aqui devagarinho, devagarinho, vendo tudo que dá para você tirar. Então essa aqui é a minha planta, com a raizinha dela toda à mostra, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a água oxigenada, volume 3%. Eu vou pegar sem medo, colocar ele na raiz dessa planta todinha. Aí o que eu vou fazer depois disso? Eu vou deixar ela por alguns minutos, porque ela vai fazer um barulhinho, vai fazer um... Você deixa ela por alguns minutos para a solução fazer efeito, né? E aí eu vou pegar a minha tesoura e aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou chegar bem pertinho agora da câmera para vocês entenderem o que eu vou fazer com essa orquídea. Um segundo. Então, aqui eu tenho a raiz da minha orquídea. Tá vendo? O que eu vou fazer com essa raiz agora? Eu botei lá, né, a água oxigenada. Eu vou pegar e vou apertar essas raízes para ver se elas estão durinhas. Eu sei que essa raiz aqui tá viva, ó. Tá vendo como ela tá verdinha? Mas se a raiz estiver amarelinha, não quer dizer que ela está morta, não. É porque essa raiz, como ela é uma planta epífita, ela produz clorofila também. Ela é capaz de produzir clorofila, ela tem clorofila, desculpa, ela é capaz de fazer fotossíntese com a luz do sol. Como ela estava num potinho transparente, ela estava recebendo luz, então ela está verdinha. Essas aqui que estão amarelinhas, não estavam recebendo luz do sol. Não quer dizer que ela está morta, tá? Como é que eu vou saber qual é a raiz que está morta? Eu vou apertar, se ela estiver durinha, ela tá viva. Mas se, por exemplo, tá vendo essa pontinha aqui? Se eu apertar um pouquinho mais, eu vou ver que ela parece papel, tá vendo? Ela tá mole. Quer dizer que essa raiz aqui não tá viva mais, mas é só a pontinha, como você pode ver, o resto da raiz tá viva, então eu vou manter ela, não vou cortar. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma pontinha que tá morta, e aqui eu tenho um outro exemplo dessa raiz que tá morta. Se você encostar na raiz e ela estiver parecendo um papel, eu vou botar a imagem de uma outra orquídea aqui, porque essa aqui tá bem saudável, então não serviu bem como um exemplo. Mas se você apertar e ficar parecendo um papel,
quer dizer que a raiz está morta. Essa partezinha aqui externa que cobre a raiz, o que a gente chama de velamen. Eu vou botar um nome também em português, mas eu acho que é parecido. E aí dentro está a raiz em si. Então, se essa partezinha aqui externa estiver bem molinha, quer dizer que a raiz está provavelmente morta, né? Como você pode ver, a minha orquídea está bem saudável, a raiz dela está praticamente toda viva, eu não vou precisar cortar nenhuma. Mas eu vou mostrar um outro vídeo aqui de uma que estava cheia de problema na raiz, e aí eu tive que cortar para vocês verem como é que é esse processo, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Olá, aqui na verdade eu tô falando por cima do vídeo, porque como vocês podem ver, o vídeo ficou desfocado, eu não percebi até eu ter completado tudo. Então, eu vou usar a parte de eu replantando a segunda planta para poder explicar para vocês como é que é o processo. Então, vamos continuar. Eu sempre coloco a camada de musgo embaixo primeiro. Por quê? O musgo, ele absorve água. Se eu colocar ele na água, ele vai puxar a água. Então, como eu tenho muitas plantas, o que acontece? Se ele estiver aqui na base, tá vendo? Bem embaixo no potezinho, quando tem água aqui dentro do pote que fica pelo lado de fora, eu não preciso jogar essa água fora, porque o musgo vai absorver e vai continuar mantendo o meu pote úmido. Claro que não é para você deixar um exagero de água, porque você vai acabar sufocando essa raiz. Mas se ficar só um pouquinho de água aqui embaixo, o musgo consegue se comunicar com os outros fiozinhos de musgo no meu pote e manter esse potezinho úmido. Então, facilita para mim a parte da irrigação dessas plantas. E aí eu boto o musgo na base e o que eu faço? Eu boto agora a madeirinha em cima. E aí, vocês podem ver, agora o que eu vou fazer? Eu vou ver se a minha planta já cabe aqui dentro desse pote. Ela já cabe, tá vendo? Coloquei ela aqui por cima e eu vou continuar fazendo isso. Eu vou continuar intercalando, ó, o musgo e o bark. Uma dica que eu dou é a seguinte: essa planta aqui, ela é pequenininha, até bom ter um pouco mais de musgo e tal, por conta do tamanho dela, mas eu moro num lugar frio, relativamente frio. Vem aí primavera e verão e tal, mas aqui é frio. Então assim, eu tendo a botar mais madeirinha do que musgo, porque eu preciso de mais ar nesse pote, porque senão ele fica molhado por muito tempo e é muito ruim, porque frio e umidade vai acabar matando minhas raízes. Se você mora num lugar mais quente, principalmente o Brasil é um país tropical, é mais quente, você pode colocar mais musgo se você quer manter esse pote úmido por mais tempo. A quantidade de bark, a quantidade de musgo que você coloca no seu potinho, depende muito do clima, do ambiente onde você mora. Se você morar num lugar muito quente, você pode colocar mais musgo no seu pote, porque ele vai manter esse pote úmido por mais tempo. Então, por exemplo, se você tem uma vida corrida, agitada, você vai poder molhar a sua orquídea apenas uma vez por semana. Mas, se você mora num lugar frio, que nem é o meu caso, às vezes é importante pôr mais madeirinha, porque frio e umidade pode sufocar e matar suas raízes. Então, assim, depende muito do clima onde você mora. Por que eu coloco o musgo, né, para manter essa umidade? Porque, de novo, eu trabalho a semana inteira, então minha vida é corrida, eu tenho muitas plantas e me ajuda, me facilita na hora da rega. Então eu vou continuar aqui, vou colocar mais uma camada de musgo. Essa aqui vai ser minha última camada de musgo. E aí, o que eu faço? Eu pego o osmocote, que é esse fertilizantezinho aqui. E aí, como é uma orquídea pequenininha, eu boto umas bolinhas apenas, tá vendo? Ele vai ficar aqui mais pela última camada, né, junto com o musgo. E aí, a última camada de todas, eu coloco a madeirinha. Poderia ser o musgo? Poderia. Mas por que eu vou colocar a madeirinha? Porque aqui, aonde eu moro, eu tenho muita alga. E a alga ama musgo. A alga, ela se forma com a luminosidade. Então, se você tem luz em um ambiente úmido, vai encher de alga, vai ficar tudo verdinho no meu pote. Um pouco de alga é normal, faz mal nenhum para a planta, mas o excesso de alga pode sufocar as raízes também. Então, para evitar uma formação excessiva de alga, eu sempre termino com a madeirinha, porque não vai ter entrada de luz aqui em cima, no meu potinho. E aí, não tendo entrada de luz, o que vai acontecer? Não vai ter alga. E aí, esse é o motivo também pelo qual eu vou botar um potinho aqui em volta desse pote transparente, porque evita a entrada de luz excessiva e aí eu não vou ter uma formação muito grande de alga.
o que eu vou fazer agora? Antes de eu limpar aqui toda essa bagunça, né, da Amazônia, eu vou pegar um pedacinho de... Seria um palitinho de bambu que você compra em mercado, mas pode ser qualquer coisa que você tenha fininha, assim. Pra quê? Porque é legal, é importante ter ar, mas tem muito, tá vendo? Tem uns pedaços aqui com bastante espaço dentro do pote. Então eu quero que essa madeirinha ela caia, que o bark encontre todos o excesso de buraco. É importante ter ar, mas né, não ter um excesso desses espaços, porque senão meu pote vai secar extremamente rápido. E aí eu teria que estar umedecendo, molhando, regando mais, né? Então o que eu faço? Eu só pego aqui nos cantinhos. Upsi. Desculpa. Eu só pego aqui nos cantinhos e vou colocando, ó, só nas beirinhas. Mas toma muito cuidado com as raízes, né? Para você não colocar e amassar as raízes e aí até mesmo matar essas raízes. Lembrando que as raízes são fundamentais para a planta, para ela crescer, florir, etc. Né? Como se fosse uma das estruturas vitais, né? Como se fosse, não é uma estrutura vital da planta. Enfim, aí agora eu tô com a minha planta prontinha, ganhou uma nova casinha. Uma nova casinha é ótimo, mas é isso. Ela tá no potezinho dela, ela tem tudo que ela precisa aqui dentro, como vocês viram. Tem bastante ar, vai ter bastante umidade, tudo de mais importante para ela crescer. E ela tem espaço também, as raízes vão ter espaço. Ela vai com certeza ter novas raízes. Essas raízes vão crescer já dentro desse pote, o que vai me ajudar com a questão da rega, né? Porque elas poderiam crescer no ar? Poderiam. Só que aí eu teria que estar molhando ela mais constantemente. E a ideia de pôr essas orquídeas no pote é mais mesmo para ajudar a gente, né? E é isso. Então minha orquídea tá aqui, tá plantada. O que eu vou fazer com ela? Depois que eu coloco essa orquídea no potinho, eu molho ela. É muito importante você pegar e realmente regar a tua planta, para que ela não entre em choque, porque ela já vai sentir uma diferença muito grande com, por exemplo, eu troquei, que você viu que ela estava no substrato de coco e agora tem madeira com musgo aqui, então ela já vai sentir uma diferença. Então, para evitar choque, mais estresse, eu já molho ela e já deixo ela molhadinha, umedecida, e vou colocar ela no lugar que ela vai ficar aqui na minha estante. O que eu vou fazer agora? Eu vou rapidamente replantar a minha segunda Phalaenopsis. Você vai ver só algumas ceninhas disso, eu não vou ficar mostrando tudo de novo, senão o vídeo vai ficar muito longo. E no final eu vou mostrar para vocês como é que as minhas duas orquídeas estão no novo substrato e no novo potezinho delas. Então, eu tô aqui de volta com a minha segunda orquídea. E aí uma coisa interessante, o substrato que estava dentro desse potinho era o bark, que é as madeirinhas. Às vezes pedaços grandes de bark agarram na raiz. Então, assim, tem que tomar cuidado na hora de remover. E se tiver difícil, deixa. É melhor você deixar do que você matar a raiz da planta. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar esses pedacinhos, não vai fazer muita diferença. E eu vou fazer tudo aquilo que eu já fiz com a outra. E aí, você vai provar. Depois eu vou te mostrar só as duas plantas no pote delas juntas. Então, aqui eu tô de volta com as minhas duas orquídeas. Eu não tenho um potinho para essa aqui agora. Na verdade, eu até tenho, porque essa aqui não vai ficar aqui. Depois eu vou mostrar onde que essa aqui vai ficar. Na verdade, eu vou fazer uma troca aqui. Geralmente eu não misturo, mas eu ainda não reguei. Eu vou regar as duas agora. Elas estão prontas para ir para minha prateleira. Como vocês viram, não é assim muito difícil. Eu acho Phalaenopsis bem fácil, porque a raiz é grossinha, é bem fácil ver se a raiz está viva ou está morta e fazer todo esse processo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais conteúdo sobre orquídea e sobre plantas, pessoas que moram em apartamentos e cultivam plantas, deixa um comentário aqui embaixo. Também me fala o que vocês gostariam de ver, qual o próximo vídeo. Eu tenho algumas ideias. Uma delas é falar sobre orquídeas que eles chamam de sapatinho no Brasil, que são Paphiopedilum. Outra é falar sobre os tipos de olho de boneca, que são os Dendrobiums. Ou falar sobre Oncidium, que são aquelas amarelinhas que ficam nas árvores. E fala o que vocês preferem assistir, o que vocês mais gostariam de saber sobre orquídea. Deixa o comentário aqui embaixo, e aí eu vou tentar fazer um vídeo, se eu puder, se eu souber, né? Mostrar pra vocês como é que eu cuido delas. Bom, por hoje é só. E é isso. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo, manda para seus amigos que são loucos por plantas, assim, que nem eu. E é isso. Muito obrigada por me assistirem hoje e até a próxima. Tchau, tchau!